Bom dia, 10º domingo do tempo comum. Jesus encontra e chama Mateus, um cobrador de imposto. Mateus cuidava da coisa pública, era um publicano, mas agora é um seguidor, um discípulo do mestre da Galileia. Jesus chamou Mateus. E Mateus, nome que significa dom de Deus, chamou Jesus e seus amigos para almoçar em sua casa. Parece que Mateus quer apresentar Jesus para os seus amigos, para os seus familiares. Ele está entusiasmado com Jesus e se sente acolhido, perdoado. Mateus se sente amado. Os fariseus não aguentaram aquela cena. Ver Jesus na casa de Mateus rodeado de pecadores. E os fariseus reagiram e criticaram Jesus, que sentava à mesa com os publicanos. Eles julgaram Mateus e condenaram Jesus. É assim mesmo, coração fechado, julga, critica, condena, apedreja. E Jesus, com serenidade, sem estresse, com amor e sabedoria, recordou as Escrituras, citando uma frase da Torá: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus insistirá repetidas vezes que o Pai é misericordioso. A misericórdia não é uma exceção. A misericórdia é a regra. Aquela religião das formalidades, das coisas exteriores, como gostavam os fariseus, não corresponde à prática de Jesus. Ele é Deus no meio de nós. Acolhe os pecadores, e não apenas com belas palavras, mas de modo bem concreto. Senta à mesa com os publicanos na casa de Mateus. Fica evidente a coerência de Jesus. E os publicanos eram considerados inimigos de Israel. Cobravam impostos para os romanos e aumentavam as taxas e roubavam. Mas Jesus não julga Mateus. Jesus viu ali naquela coletoria uma pessoa, um discípulo, um apóstolo. Que o Senhor nos perdoe. Quando somos rápidos para criticar, para julgar, quando queremos sacrifício e não misericórdia. Quando falamos muito de religião e pouco de Deus, pouco da bondade do Pai. Sabe, o sacrifício que agrada a Deus é a nossa conversão, a mudança de vida. Jesus é aquele que ofereceu o sacrifício por nós todos, de uma vez para sempre, sacrificado na cruz. Na casa de Mateus, ali reunidos naquele lugar para o almoço, vemos a imagem de nossas celebrações. Jesus à mesa conosco, pecadores, nos acolhendo, na mesa da palavra, na mesa do pão, e nos servindo, como acontecia ali na casa de Mateus. Com você vou ler o Evangelho do dia. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, toque o sininho para não perder nenhum dos vídeos e compartilhe com seus contatos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos.
Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Os fariseus são religiosos, são assíduos frequentadores do santuário de Jerusalém. Mas o coração está cheio de preconceitos. Eles acusam Jesus e rejeitam, excluem os pecadores. Consideram-se próximos de Deus, mas suas atitudes são de exclusão do próximo dos irmãos. Os publicanos eram muito mal vistos porque trabalhavam para os inimigos, os romanos, e aumentavam as taxas para depois roubarem. Corruptos, desonestos, pessoas que eram consideradas aliadas dos opressores. Mas Jesus disse uma frase muito linda e muito forte: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O Papa Francisco, meditando esta frase de Jesus, disse que se sente consolado, pois é um pecador e Jesus veio para curá-lo, veio para nos salvar. Deus é misericórdia sem fim, nos ama com gratuidade. A misericórdia é o critério de Deus. Ele é misericórdia. E o oposto da misericórdia não é justiça. O oposto da misericórdia é vingança. Mateus se levantou e seguiu Jesus. O verbo levantar indica a ressurreição, a vida nova, sair da morte para a vida. Naquele momento, Mateus começava uma nova vida e recebeu Jesus em sua casa, em sua vida. Mateus, que, segundo a tradição, é o autor do evangelho que abre o Novo Testamento, é um exemplo de generosidade, de acolhida ao chamado de Jesus. E aquele publicano que roubava a coisa pública, virou apóstolo do Senhor, evangelista. Uma reviravolta na vida de Mateus, que também é chamado de Levi. Deus nos ama e nos salva. Salva os pecadores, senta à mesa com eles. Jesus passa e nos chama, senta à mesa conosco, igual à casa de Mateus. Os fariseus se fecham, acusam Mateus e julgam e condenam Jesus. E agora vamos rezar. São Mateus, rogai por nós, porque nós também somos chamados a fazer um caminho de discipulado, seguindo o Mestre da Galileia, a deixar tantas coisas, mudar a vida e seguir Jesus. E agora uma bênção para você, extensiva a toda a sua família. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E muita paz no coração.